Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Esse é o programa número 5 do especial 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Esse especial que a gente está fazendo sobre o livro do autor Jordan Peterson. E vou seguir aqui mais esse episódio com minha amiga e convidada muito especial, Fabiana Pinhata. Tudo bem, Bruno? Fabi, esse episódio Seguimos. é muito legal. Eu acho que a gente vai trazer aqui, vai mexer aí com os pais e as mães em algum sentido, eu acho, né? Eu acho que você, como mãe, também vai trazer muita força nas palavras e fortalecer o que está no livro também, né? A intenção é trazer reflexão, né? Sim. Não quero colocar aqui vou tentar não trazer isso de nenhuma maneira como regras que eu pratico, para que isso não seja um negócio, olha, ela pratica e dá super certo, ou nossa, por isso que não dá nada certo. Então aqui a intenção é trazer o que o Jordan Peterson viu de importante nessa questão, para ele colocá-la como uma das regras do jogo aí que ele considera que é o antídoto contra o caos. Então a regra 5 é: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. É a famosa frase: que vergonha, filho, que você fez isso, né? E isso, por que ele coloca isso dentro, né? Isso deve ser de um impacto negativo, isso deve ter feito parte de um Pareto ali tão bem elaborado dele no consultório, que ele deve ter visto que uma boa parte das pessoas que chegavam ali tinham problemas com a criação dos filhos, ou pessoas que estavam já numa fase de adolescência para juventude, que tinham tido os pais que deram certas educações aí que ele não concordava ou que ele concordava. Então ele achou prudente colocar, logo depois dele nos ensinar a posturar, né, a cuidar da gente, a ser amigo e dar essa filtrada nas pessoas, a ter esse comportamento mais voltado para a gente, né, no sentido de procurar as coisas que nos fazem bem. E aí ele vai nos ajudar a ser pais. Ou aqui, né, ele até fala que não muitas vezes o pai e a mãe biológico, às vezes as pessoas que realmente representam o pai e a mãe, né? Não os avós. Por que ele fala? Porque ele faz essa distinção? Porque muitas vezes o avô faz o papel de vô mesmo, né? Ele não está dizendo dessa pessoa, ele está dizendo o avô, a avó que faz papel de pai e mãe. Que realmente repreende, ou a madrasta, o padrasto, aquela pessoa que está ali junto, que realmente, né, entra no jogo da educação. E aí, bom... Fabiana, deixa eu te perguntar. O livro, depois de 4 regras, eu acredito que todo mundo já pegou um pouco a dinâmica do livro, que ele vai trazendo a gente para uma narrativa. E no final ali de cada capítulo tem um desfecho, vamos colocar ali. Eu queria trazer uma reflexão já no começo para a gente abrir a regra. Quando você já leu o título e depois que você fez a leitura, o que você já pegou ali para você, assim, para a gente já trazer um pouco do que você trouxe para você ali quando você terminou de ler, que mexeu realmente já com você? Então, eu tentei ao máximo fazer dessa regra não algo escrito para uma mãe, porque eu tenho certeza que não foi nesse intuito que ele colocou essa questão. Então, eu mais analisei isso como uma observadora mesmo das pessoas que estão ao nosso redor criando os filhos, eu mesmo, como que eu poderia melhorar na criação, e como professora, como gestora que fui de muitas pessoas, qual o tipo realmente de educação que essas pessoas tiveram. Tanto que eu estava na praia agora e eu fiz vários stories, né? Falando sobre alguns comportamentos que eu percebi ali. Lendo esse livro, relendo esse livro, eu fui olhando, caraca, não é que é isso mesmo? Né? Ali tinha, por exemplo, eu coloquei nos meus stories, vou falar aqui de novo, tinha um pai, ele estava lendo um livro, tinha um casal, e era claramente um casal com os filhos, porque o menino era muito parecido com o pai, então você percebe que ele tinha uma família orgânica ali, biológica, né? E o pai estava lendo um livro sobre feminismo, a mãe estava tomando sol e os tios da recreação foram lá buscar, né, essas crianças para brincar. E o menino não queria ir brincar. E quem estava tentando convencer o menino a ir com os recreadores brincar era a mãe. Enquanto o pai estava lendo um livro e a capa era alguma coisa lá sobre feminismo. E aí eu fiquei olhando aquela cena e falei, não, o pai, em algum momento ele vai fechar esse livro e vai conversar com o filho, alguma coisa assim. O menino, aí você poderia falar, mas o menino era
talvez tivesse algum problema. Não, puta menino bonitinho. Ele estava ali com o celular dele, num sol de 30 graus, na praia, e os tios tentando, vamos lá. Ele, não vou. E aí no celular e tal, e o pai lendo. A mãe, vai filho. Nada aconteceu, sem êxito, os tios viraram, foram embora, o pai continuou lendo o livro, a mãe continuou tomando sol, o menino continuou lá. Então, assim, aquela cena, eu falei, isso não é possível, isso não fica só aí mesmo, entendeu? Assim, não pode ser um descaso no sentido, assim, há também um respeito com a criança de não querer ir brincar? Sim, tudo bem. Não quer ir na recreação? Sim, tudo bem. Mas ela então fica ali vendo o joguinho no celular sem ninguém interferir no todo, né? O que estava acontecendo ali? Talvez traduzir para a criança tudo o que está acontecendo. Filho, você está numa praia, tem criança brincando, tem esse celular para você ficar o tempo todo com ele. Agora é hora de você ir brincar. Você não quer ir sozinho? Está com vergonha? Eu vou lá com você, vou lá ficar um tempo com você até você se habituar. Depois eu volto para cá. Então, assim, o menino resolveu e estava resolvido. E todo mundo ficou ali. E aí, depois de um tempo, o pai fechou o livro e foi para a praia. E aí você percebe, assim, que não é à toa que isso daqui vai desencadear depois em várias situações, aquelas coisas, todo mundo culpa pai e mãe pela educação, pelos mau comportamento. Não dá para culpar toda hora, mas assim, não dá também para isentar. E aí isso me fez observar. Quando eu li esse livro a primeira vez eu fiz isso, e agora dessa vez eu fiz de novo, né? Tô recapitulando e observando. E aí a gente entra mais ainda no mundo do Jordan Peterson, Bruno, quando a gente vai ver o pessoal que falou sobre educação mesmo, né? Então você vai, por exemplo, aqui no Winnicott, que é um famoso psiquiatra infantil. Na verdade, ele começou como um pediatra. Aí ele fez psicanálise e aí ele acabou na psiquiatria infantil. E aí depois que ele é psiquiatra infantil, ele então escreve o livro com 45 anos de experiência, dizendo, olha, deixa eu explicar uma coisa, assim. Então, eu acredito que também era um pediatra que se formou, fez medicina, foi lá, se formou em pediatria, começou a ver que tinha muitas coisas ali psicossomáticas nas crianças e entre os pais, faz psicanálise, analisa o negócio mais para baixo, descobre que o buraco é bem mais embaixo, e aí vai lá e faz a psiquiatria para tratar das crianças, né? Então, é muito importante a gente ver o embasamento, né? Pessoas que estão ali né, no dia a dia, sempre vendo, não só na teoria, né? Sim, por que ele fala disso? Então, vamos buscar onde que está a teoria e o embasamento. Então, uma pessoa que estava dentro do consultório, cuidando de crianças, como pediatra, depois faz psicanálise, vira psiquiatra infantil, eu vou ouvir. Eu vou ver o que essa pessoa está falando, porque com certeza absoluta alguma coisa para agregar tem a mesma coisa que ele. Tem 2 filhos, né? Conta a história aqui dos filhos dele em várias situações. Então, vou ouvir. Eu não vou ouvir uma pessoa que não tem filho falar sobre maternidade. Foram as lives, eu falava isso, né? Na pandemia, você abria o Instagram, tinha live para tudo quanto é lado. Aí, às vezes, você clicava, duas pessoinhas ali, solteiras, no auge da vida, explicando para as mães como fazer recreação criativa com os filhos na pandemia. Sabe, você não tem a mínima noção do que era uma mãe numa pandemia, tipo, com a casa, sem funcionário, com tudo parado, com escola, e ainda elas falam, não, olha aqui, mãe, vocês precisam fazer isso. Eu falava, não pode uma pessoa que não tem a prática falar de teoria. Vamos ter cuidado com isso, né? Tem o David Goggins falando muito sobre isso, né? Ele fala assim, é muito fácil você ler sobre motivação numa pessoa que está escrevendo lá no escritório dela, com o seu café, e eu vim falar sobre motivação, que sou o Navy SEAL, né? Ele participou daquela Hell Week, né? Então, acho que é um pouco diferente, Sim. né? Ele, com certeza, né? Ele ali comandando a cozinha, né? Ali, né? Fazendo... O David Goggins, ele é um SEAL. Não, ele é o Hell Eu pensei que era aquele Gordon lá, que era do... Porque ele tem um livro, né? Sobre como motivar o pessoal na cozinha, né? Lembra daquele loiro que fazia cozinha... Ele chamava os caras e falava, vamos lá! Isso eu não gosto. Um cozinheiro, super famoso em inglês, Gordon alguma coisa. E ele tem um livro também de motivação para cozinhar. E aí a pessoa, quando vai abrir, geralmente restaurante, vai lá no manual dele, Sim. né? Tipo, como motivar. Enfim.
Ele fala assim, ó. Vamos lá, como que ele inicia? Ele inicia trazendo a reflexão de que pais mais atenciosos não teriam deixado alguém realmente importante para eles ser objeto de desprezo de todos. Então, quando ele coloca a situação assim, ele já mostra que esse todos é porque tem uma regra moral aí para todo mundo. Existem regras que são desaprovadas por algumas pessoas, existem condutas que são desaprovadas por algumas pessoas porque regras são aprovadas. Então, a gente parte de um princípio que ele está já dando ordem ao mundo no sentido, olha, seu filho não está sozinho no mundo. Então, seu filho, quando vai a um restaurante, você não consegue conversar com as pessoas, porque ele não para de fazer bagunça na mesa, é porque ele não está sabendo que existem regras de etiqueta, que existem regras no restaurante. Quais são as regras? As pessoas que estão lá, se é um restaurante de adulto, as pessoas foram buscar, às vezes, sentar para conversar, fazer uma reunião de negócios, esparecer de um dia cansativo, e elas não estão com nem um pouco de expectativa de encontrar crianças gritando ali. Então, óbvio que pode acontecer, pode, mas então a função dos pais seria dar limite para essas crianças, porque senão as pessoas vão desprezar esse comportamento dessa criança. E a criança, ela vai, porque muitas vezes o olhar é até para a criança, não é nem para o pai. Então, aquele adulto dá aquela olhada para aquela criança, que a criança não sabe nem, ela percebe que alguma coisa está vindo para ela. E ele fala que esse tipo de comportamento só acontece porque é tipo um abandono ali do pai e da mãe com relação à educação. É o pai e a mãe que quer deixar a criança chegar às suas próprias conclusões de limite. E ele fala, você faz isso com o cachorro? Quando a gente pega, né, um cachorro, quando a gente vai, você mostra para ele, né? Ou ele explora a casa inteira, ele faz xixi onde ele quiser, ele come onde ele achar melhor, ele dorme onde ele achar melhor. A maioria das pessoas delimita o espaço. Então, você vai comparar um cachorro com uma criança? Não, mas a forma como eles são domesticados e as regras que são colocadas são parecidas até certo ponto da idade da criança. Depois disso, a criança ela se torna capaz de escolher por si só, coisa que provavelmente o cachorro não vai ser capaz, assim, só ali naquilo que ele aprendeu. A criança que é bem integrada dentro do ambiente, depois você joga num outro ambiente completamente diferente daquele que ela estava, ela vai fazer as regras iguaizinho, ela vai seguir condutas boas iguais. Às vezes você tira um cachorro de uma casa e você coloca numa outra casa, ele chega fazendo xixi tudo de novo nos lugares que ele não conhece. Com uma criança que teve uma boa integração e uma boa participação dos pais, no sentido de mostrar quais são as regras de conduta da sociedade que ele vive, ele vai para um outro lugar e vai mostrar, em um outro restaurante ele vai se comportar. Sim. Eu já vi gente falando, por exemplo, de aeroporto, né, em avião, criança começa a dar escândalo e tem mãe que deixa a criança dando escândalo do começo do voo até o final. Porque na cabeça dela, a criança, ela tá também no ambiente dela. Então aí eu penso assim, ó, já pensou se essa mãe senta do lado de uma mãe ou de uma mulher histérica, ou uma mulher que tem algum problema mesmo, essa mulher vai a viagem inteira falando, aquelas coisas que não param, aí ela conversa com a mulher do lado, aí eles estão num grupo de 7, 8 pessoas, e aí um voo de 8 horas, eles conversam. Eu duvido que essa mesma mãe que está achando normal a criança fazer toda essa bagunça, não vai reclamar dos adultos. Então, por que essa tolerância para as crianças é suportada e a tolerância para o adulto não? Por que o desprezo para o adulto é colocado como algo que a gente deve prestar atenção, mas para a criança não? Deixa, tô nem aí se vai falar mal do meu filho. Eu achei muito... eu acho perfeita a alusão que você fez para esse cenário, porque é uma forma de as pessoas realmente refletirem, né, sobre o cenário. Então, é uma pessoa, né, um ser humano que está ali, está fazendo uma cena, tá gritando, tá brincando, ou chutando a bola, ou brincando com o brinquedo, fazendo, imagina, um voo de 10 horas, ou uma viagem num carro, fazendo isso. Então, e se é o contrário? Então, beleza, vamos trazer esse serzinho, esse mesmo ser humano para um ambiente adulto. Para um ambiente adulto. Então, e aí, como que fica isso? Qual é a conduta moral? Você aguentaria? Imagina, então, você vai ter que eu e você fala, meu, Bruno, ou senão a gente entra numa talk ali, a gente vai
de Avaré a, sei lá, Santa Catarina, falando um assunto só dentro do carro. Pá. Os caras vão falar, meu, para com isso. E a criança, às vezes, ela fica cantando, brincando, ganha mãe, né? E aí o pai e a mãe, eles entram, ele fala aqui, né? Às vezes até entram meio que numa letargia ali, de não querer agir, porque quer ser amigo da criança. Então, aí a criança nem aceita mais o posicionamento do pai e da mãe para correção. E vira aquele Deus tirano, né? Ele fala, o pequeno tiraninho aqui, né? Ela estava criando um pequeno Deus imperador do universo. Porque é o menininho ou a menininha que vai falar, não, o que é não? Não sei o que é essa palavra, não. E ele dá uma definição aqui para não, que eu acho muito, eu vou ler para não perder. Ó, ele fala assim, ó, o desejo dos pais de deixar o filho agir a cada impulso sem ser corrigido produziu, paradoxalmente, ou seja, inversamente, o efeito oposto. Eles privaram a criança de qualquer oportunidade para se engajar em uma ação independente. Ou seja, como assim? Uma vez que não ousaram lhe ensinar o que é não, a criança não tem o conceito do limite aceitável que permitiria a sua autonomia infantil máxima. Ou seja, ao deixar a criança fazer tudo, você não dá para ela a independência que ela precisa ter. Porque toda hora ela precisa que alguém diga para ela, aqui você não pode. Não, filho, aqui não. Alguém vai dizer, os pais não vão, mas alguém vai. Então, um pai que deixa o filho subir em cima da mesa, na casa, que come, faz o que quer, não sei o que, come com a mão, faz não sei o que, bibibi, bobobó. A hora que ele vem para um ambiente socializado, você vai corrigir. Você vai dizer para ele, não, aqui você não pode. Você vai falar, ô pai, pode comer assim? Ô pai, pode subir aqui em cima da mesa? A criança, ela perde a independência dela. Então, ela sempre vai depender de alguém para estar tutoriando ela. Você conhece uma geração que precisa toda hora alguém ficar lá em cima, porque eles não deixou livre, eles fazem só cagada. É até interessante lembrar daquela história que o Jordan conta, que é ele fazendo o bebê dormir, né? Que ele fica se debatendo, daí ele coloca a mão no bebê, né? E tipo, agora chega. Que não era o filho dele. Era uma criança que eles tomavam conta, né? Enquanto os pais, eles faziam um rodízio lá dos pais. Os pais, para cada semana ficava numa casa e aí o menino, né? Boa lembrança. Ele fala, o menino, o pai avisa, né? Ele acorda à noite. Se ele acordar, você põe o filminho tal para ele assistir. Aí ele pensa, capaz de que o menino vai acordar à noite, ainda eu vou dar um bônus pra ele, né? Ainda eu vou presentear um brinde. Nossa, parabéns, você acordou, então agora você vai assistir seu desenho favorito? Ele falou, não, ele vai aprender que ele acordou, ele vai ter que voltar a dormir. E aí ele faz essa guerrinha aí com o menininho. Psicológico. E vence, né? O menininho cansado, ele fala, né? O menininho dorme cansado, né? Ele não dorme assim, dorme na primeira. Ele passa um tempo lá com o menino, né? Fazendo o menino tentar dormir. E aí, a hora que o pai vem, o pai pergunta, né? Deu tudo certo? Ele acordou à noite? Ele fala, não, dormiu. Aí ele fala, o pai fica aquele silêncio, né? Ele não... O que você fez? Não quero perguntar porque eu não quero saber, né? O que você fez, né? Mas é bem isso. O Jordan Peterson deu limite pro menino. Ou seja, qual era a independência do menino para dormir? 0. Ele depende de alguém fazê-lo dormir para ele poder dormir. Então, na verdade, quando você deixa de falar, não, filho, não pode fazer isso. Não faça isso. Isso não é correto você quebrar as coisas, né? Entrar no quarto, no lugar das pessoas, numa casa que não conhece e ficar tirando as coisas do lugar. Então, a hora que ele entrar e a mãe não tiver, ele vai receber tapinha na mão de quem tiver lá. Não faça isso. Então, quer dizer, ele não tem independência, ele não sabe nem agir. Ao passo que se a mãe ensina, ele já sabe que ele não pode. Então, ele já mesmo já sabe até onde ele pode ir. E o Jordan comenta no livro que é muito importante isso até a fase dos 4, 5 anos, Sim. Que é onde que tem essa modulação, esse aprendizado, não sei qual que é a palavra correta. Dessa lei. Mas né, é social. onde que os pais ali, né, explicando, né, nem vou usar a palavra ditando, mas nessa explicação, né, tipo, se você não pode pegar esse copo de vidro e tacar na parede, você não pode colocar o dedo na tomada. Não pode. É um ensinamento, né? Isso, é isso que o Winnicott vai falar aqui nesse livro, né, que os bebês, eles nascem com um potencial inato de amadurecer e de se integrar. Nasce. Mas ele desenvolver isso não significa que ele vai desenvolver isso se ele não tiver um ambiente e uma pessoa que o tutorie para isso. Então, ele vai passar de uma dependência
absoluta para uma dependência relativa. Se você fizer essa transição, ele precisa dessa transição da dependência absoluta para a dependência relativa. Você não pode já relativizar, você já não pode fazer ele já tomar decisões, porque senão é o que o Peterson fala, então ele já saía da barriga já fazendo quais são os aportes que ele vai fazer na Bolsa de Valores. Então, você lê, a criança com 1 ano já consegue falar alguma coisa, você já senta do lado dela e já pega instrução. Filho, e aí, você acha que a gente muda de casa? Você acha que a gente... Então, não, existe uma... Ah, Fabi, mas isso é exagero. Não, mas se você dá autonomia para a criança agir na alimentação dela, que é uma coisa super importante, na higiene dela, que é uma coisa super importante, são as necessidades básicas do Maslow lá, né? A pirâmide do Maslow, na administração de empresa, a primeira coisa que você ao se tornar administrador de pessoas, o que você ensina aos seus futuros gerentes, né, como professor, que é o que eu fiz isso a vida inteira, é você, pelo menos, tirar as pessoas da necessidade básica, você colocá-los numa necessidade social. Então, você fazer com que as pessoas tenham um salário digno de, pelo menos, pagar-se o mínimo para se viver. Ué, mas se você isso lá na faculdade, você vai ter que articular isso para ajudar as pessoas a ganharem salário para isso, como que você vai fazer? Como que você vai delegar isso para uma criança sozinha? Assim, ainda na faculdade você está dando a receita do bolo para eles fazerem isso, né? Como que você vai dizer, não, filho, come o tanto que você quiser, come do jeito que você quiser. Não, isso daqui... Aí vai falar, mas é bom para o desenvolvimento, é bom para a criança sentir cheiro, sentir gosto, sentir tudo. Aí a gente vai entrar numa outra categoria que o Winnicott ele coloca fora da categoria de mãe dedicada. Ele dá um adjetivo aí para essa mãe que cuida, é a tal da mãe dedicada comum, que é a mãe do holding, né? Holding my baby. Eu seguro meu bebê até a hora dele ter a capacidade de se desenvolver sozinho. Eu vou dando autonomia para ele conforme eu vou percebendo que ele vai se desprendendo de mim até pelo toque, pelo olhar. Interessante. O Winnicott fala muito sobre isso. É maravilhoso, né? O jeito que ele aborda isso. Muito legal. Muito legal. Então ele coloca que você, a mãe dedicada, ela vai ser uma mãe que ela até consegue fazer o filho se recuperar de trauminhas, que às vezes no útero, às vezes o cordãozinho, né, um posicionamento fetal, às vezes um parto prematuro. Mas isso é um outro assunto, mas é tipo assim, mas é muito correlacionado ao livro, né? Total. Mas eu acredito também que o outro autor, né, do outro livro, vê esse tipo de criação mais autônoma da criança, não sei se é essa a palavra, mas tem uma dedicação muito maior também, né? Com certeza, que é por isso que eu estou associando esses dois livros, porque, na verdade, o que tem aqui? Ele está falando que essa mãe que descuida dessa criança no sentido proposital, na verdade, não está ajudando esse bebê a se desenvolver como ele deveria, porque ele precisa desse ambiente que tenha essas regras. Ele também vai falar de conduta moral e ele também vai falar o tanto que a religiosidade ajuda. Ele nem usa o cristianismo aqui, ele vai falar sobre você ter regras mesmo. Por exemplo, olha, Bruno, eu já fui para hotel, uma vez eu estava no Copacabana, lá daquele Copacabana Palace com o Leslie e o Augusto, estava tendo uma convenção de judeu lá. Tinha um andar inteiro fechado para eles. Se você visse as crianças judias, o jeito que elas se portam do lado dos pais, o jeito que é bonito, é um negócio assim, existe uma hierarquia ali, clara, com a mãe, com o pai, com o filho. Eu já fui viajar várias, né, já vi família árabe em aeroporto, o jeito que eles são. Existe esse negócio de criança subindo em mala, de criança puxando a mãe, de criança descabelando a mãe. Eu li um livro antes de ter o Augusto, chamava Crianças Francesas Não Fazem Manha, também falando sobre a criação das crianças francesas, que também o Peterson fala aqui, que ele e a mulher dele chegaram à conclusão de que 45 minutos era o suficiente de tempo para as crianças ficarem sentadas ficarem sentadas bonitinhas no restaurante. E esse livro diz exatamente isso. Diz que na França, se você vai lá, você percebe que os pais entram, comem e vão embora. Então, assim, eles sabem que ele não é um ambiente para ficar batendo papo se tem criança. O ambiente para bater papo se tem criança é o barzinho boêmio ali da França, em Paris, entendeu?
Então, eu quero bater papo com a criança. Então, nós vamos ter que pensar num jeito das crianças não atrapalharem aquele ambiente. E esse livro também é bem bacana, das crianças francesas não fazem manha. E ele traz para cá exatamente da mesma maneira. Vamos entender até que ponto, quando eu dou autonomia para a criança, eu, na verdade, estou tirando da criança a oportunidade dela se integrar ao ambiente da melhor maneira possível e não ser desprezada. Porque esse desprezo de bebê e de criancinha vai virar o desprezo da criança com 7, 8, 9 anos. É aquela criança que não é chamada muito para participar das brincadeiras, que tá meio por fora, que é o próximo ponto aqui. É o que ele fala até mesmo da postura visual que ele conseguiu começar a identificar que ele já do jovem. Que ele já olha e fala, esse jovenzinho aí tem problema. Eu acho que isso... Social, né? É muito interessante. Social. Quando eu vi essa parte que ele fala que ele conseguia identificar, dá para ver ali o nível técnico que o Jordan tem em relação ao nível de atendimento que ele tinha no consultório dele na época, né? Porque ele atendeu por muito tempo. Então você imagina o olhar clínico que esse profissional tinha de tantos atendimentos, né? Mais os filhos dele, né? Sim. Ao olhar, ele já conseguia fazer esse nível de identificação, né? Então, obviamente, ele não ficava julgando todo mundo, com né? certeza. Mas é aquilo que eu fiz na praia, que eu tô te falando. Então, eu li o livro, quando eu li essa regra, eu li exatamente assim, né? Como que é, né, esse mundo? Deixa eu dar uma olhada mais a fundo. E se cada um que estiver assistindo, gente, fizer isso, vai começar a perceber... Essa análise, né? Essa análise que, na verdade... É difícil você ter essa postura necessária. E nós vamos chegar lá na frente. Por que é tão difícil os pais fazerem essa intervenção tão correta na situação? Nós vamos chegar por que ele fala que os pais não fazem. Mas, por outro lado, quando não se faz, isso respinga totalmente nessa criancinha, nessa criança aí que já não é uma criancinha, de 8, 9, 10 anos. Ela já começa a ser parte preocupante ali da turma da escola, da turma da sala que isso de também aula. é levado para o resto da vida, né? Aí depois isso vai parar no consultório dele. Sim. É exatamente isso, né? E aí ele começa a dissertar sobre esse assunto falando sobre o mal selvagem, que ele vai ali contrariar o Jacques Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau, que ele diz que Rousseau falava que a gente nasce puro e que a sociedade nos corrompe. Então ele vai dar N exemplos de que esse negócio não é bem assim. Ele começa até dizendo que quando as pessoas vão ficando cada vez mais velhas, elas tendem a melhorar até o comportamento dela. Porque a criança, por exemplo, ela chega um momento da vidinha dela aí de 3, 4 anos que ela é cruel, ela morde, ela arranha, ela atira as coisas em você, e aquilo, lógico, é uma criança, mas é um ser humano. Então ele fala, dadas as proporções de um velhinho fazer isso, então você percebe o tanto que isso é preocupante. Um senhorzinho de idade morder, arranhar, jogar as coisas, você já fala, nossa. Opa. E com a criança você não pode dar Eu vi que você fez uma anotação, vou pedir só para a hora que você lê, você falar uma página que tá. As pessoas que acompanham a gente, foi uma coisa que foi uma dica que eles falaram e eu esqueci de falar. Legal. Então aqui na página 124 ele fala assim, em geral as pessoas ficam melhores com a idade em vez de piorarem, tornando-se mais bondosas, conscienciosas e emocionalmente estáveis ao amadurecerem. Então ele fala que o Rousseau, na verdade, ele trouxe essa reflexão e isso foi muito ruim, porque ele criou a ideia de que a sociedade que é malvada e ao contrário. As pessoas, muitas vezes, quando nós estamos dentro de regras de moral, que são as leis morais, né, que aqui o C.S. Lewis falam bastante sobre isso, né, que são regras de conduta moral, que é quando você decide entre dois instintos, qual vai prevalecer, ou se nenhum você vai abrir mão. Esse balizador de que eu faço ou não faço, eu acudo ou não acudo, ou eu deixo quieto isso, é uma regra moral que você tem na sua vida. E essa regra moral, ela precisa estar amparada, ela precisa estar conectada com algo superior. Na nossa concepção aqui do Lewis, é na base do cristianismo. No do judeu, é no do judaísmo. E daí assim vai cada um seguindo regras que comprovem que quando você tem essa parte da vida onde você precisa decidir
entre essa natureza sua que sai, que você vai então retrair, ou que você vai deixar aquilo sair, o instinto, né? Que eles falam, agiu por instinto. No adulto isso é condenável. Na criança isso é aceitável? Em que momento que passa a ser inaceitável? Por que esse mesmo ser humano, porque enquanto ela é criança até os 3 anos, ela pintar a parede de um restaurante é legal e depois ela com 17 já não é? Quais são as regras morais que não existiam aos 3 e existem aos 17 agora? Eu acho que ele dá a resposta, eu acredito que é na regra 2 ou na primeira, que ele fala que a gente, como ser humano, faz uma análise, né, em cima do nível de consciência, igual o animal, igual o lobo, que ele cita no livro, que a gente releva o animalzinho atacando o outro, porque ele não tem essa consciência, então ele morde, ele ataca, ele mata, e é nosso nível de avaliação em cima disso. É isso aí. Então a gente releva que a criança faz isso porque ela não tem esse nível de conhecimento e avaliação para fazer essas atitudes. Essa atitude, exatamente. Porque se você parte do princípio que a sociedade, na verdade, quanto mais civilizada, quanto mais dentro de regras morais, mais ela te ajuda a criar o filho. Eu sinto isso hoje. Isso eu sinto claramente. Eu acho que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem, né? Sentem isso. Assim, você ter pessoas que apoiam as condutas que você ensina certo na sua casa, que é o certo dentro daquilo que eu acredito como lei moral correta. Sim. Ajuda uma sociedade que faz isso. Então, por isso que muitas vezes a gente vai para dentro de igreja, a gente vai para dentro de grupos mais fechados, porque é onde você procura esse respaldo para te ajudar na criação daquilo que é mais precioso para você. Sim. No caso dos pais, são os filhos. Então, essa questão que ele trata aqui, né, não pode cair nessa figura do Rousseau de que a sociedade corrompe e você tem que ser o pai amigo, você tem que ser a mãe amiga, então você tem que ser aquela pessoa que vai proteger essa criança dessa sociedade terrível. O máximo que você puder deixar essa criança sem ser corrigida, isso é muito perigoso. É uma ideia perigosa, porque ele diz lá na frente, o momento que você for pedir responsabilidades, que é a próxima regra, né? Que o momento que você for pedir para ele arrumar o quarto dele e pedir a responsabilidade, ele vai falar, viu, mas da onde que começou isso? Quando começou esse negócio? Quando começou que eu não posso mais fazer o que eu quero, que me dá na cabeça? Peraí, aí você buga essa adolescente na hora que não é para acontecer isso, porque já tem 200 coisas acontecendo na cabeça dele. E aí você então vai começar a introduzir algumas coisas, aí você percebe que você não consegue, aí aquelas mães que tiram o pé com o adolescente também, aí entrega para Deus, né, Bruna? Aí é ver no que vai dar. Então, eu acredito que eu não tenho muita base para falar sobre Rousseau, mas o que eu vejo ali também em cima do próprio pensamento do Rousseau, que ele traz essa ideia de liberalismo, esse pensamento de ser livre, né? Mas também que também existe ali uma coisa ali que é interessante, mas quando foi aplicado foi a teoria e a prática. Não foi. A teoria é bonita, mas na prática. Exatamente. Eu acho que ele traz um senso bonito, até poético em relação a isso, que as pessoas têm que ser livres. Sim. Só que a gente tem que trazer as regras que existem, né? A gente está numa sociedade. Então a gente não pode também viver na utopia de só pensar no mundo perfeito que a gente não está vivendo. A gente não está, vamos sair daqui, vamos viver numa ilha agora. Não então a gente tem que haver essa modulação da gente perante a sociedade. Então a gente tem que respeitar onde a gente está, o ambiente que a gente está. Exatamente. Senão, cada um vai querer fazer a sua regra e como que fica a regra do todo? E isso no adulto já vai ser tolhido? Ou isso no adulto também vai ser? Então, a gente vai deixar abrir mão da civilidade, da civilização, porque a civilização vem de você ser civilmente responsável. Então, temos que resolver o que nós não querer. A gente vai querer criança livre, criança que vai poder fazer o que quiser, sem regras, sem não sei o quê. Então, a gente também vai ter que arcar com as consequências dessa criança não querer amadurecer, que é o Peter Pan, né?
que ele vai falar aqui. Então, essa criança não quer amadurecer porque, ai, pelo amor de Deus, tem muita regra nesse mundo de adulto. Então, ok. Então, não fica reclamando da geração mimimi, da geração que não consegue mais nem se virar, então não reclame do seu filho que não ajuda em casa, que não querem saber de nada, porque se essa criança foi ensinada assim, não é justo, que é isso que ele vai falar lá, que você mude as regras dessa educação ali no meio do caminho. Ele modulou o que ele aprendeu. Ué, como assim? Né? Eu modulei, eu tô fazendo o que você me ensinou. Aí vai gerar uma raiva nele. Olha como é paradoxal. Aí, peraí, que chata que você é. Por que você não deixa mais eu fazer isso? Mas, aí pronto, então você de mãe, pai amigo, vira o pai vilão. Aí para não ser o pai vilão, você então deixa quieto, vai. Aí você vira o pai amigo, mas você cria uma criança eternamente a criança, né? Um Peter Pan na sua vida, né? Com você. E ele fala isso, ó. É um ato, na página 128, é um ato de responsabilidade disciplinar uma criança. Eu amo essa frase dele. Essa aqui foi um dos pontos, ó, tanto que ela tá grifada, ela tá circulada, ela tá de tudo quanto é jeito, ela tá a ler, eu já li 200 vezes isso daqui. É um ato de responsabilidade disciplinar uma criança. Não é ter raiva frente a um mau comportamento. Não é vingança por algum mal feito. Pelo contrário, é uma combinação cuidadosa de compaixão e julgamento em longo prazo. A disciplina correta requer esforço. Na verdade, é praticamente o sinônimo de esforço. É esforçante, é difícil você disciplinar corretamente a criança. Não é um negócio que você faz. E por que é difícil o correto? É difícil oferecer uma atenção cuidadosa à criança. É difícil você estar prestando atenção no que aconteceu toda hora com a criança para você saber como corrigir. Se foi ele que bateu no amiguinho porque o amiguinho chegou e bateu primeiro, ou se foi ele que bateu no amiguinho porque, na verdade, ele quis bater no amiguinho. Se ele estava se defendendo ou se ele estava agredindo. Para você saber isso, você precisa prestar atenção na criança. Aí não dá para você ficar no celular, não dá para você ficar conversando com o amigo, não dá para você... Aí você tem que ser a mãe dedicada, que o Winnicott fala. Então, temos que decidir também qual tipo de mãe também vamos ser até um certo ponto da vida com as crianças. Vamos ser aquelas que observam as crianças ou aquelas que levam as crianças para... Ai, quero um momento, né? Eu sempre tive isso muito claro na minha vida. Esse tempo de maternidade vai ser de maternidade. Até ele ter esses 5 anos, vai ser inteiramente dedicado a observar o comportamento dele, para eu saber quem é essa pessoa que está comigo. Para eu saber, tanto que algumas vezes, quando dá, tipo, situações onde aparece ali, eu bati ou eu apanhei, eu falo, não está correspondendo com o seu histórico. Como me conta essa história direito? E geralmente, ou eu pego uma mentira, ou realmente a mentira estava do outro lado e eu vejo que ele estava falando a verdade. Mas como você vai saber disso se você não prestou atenção nessa criança durante 5 anos? Você não sabe, então é difícil você ter o julgamento correto. E você tendo o julgamento correto, a criança confia em você. Então, numa próxima vez que ela precisar de um apuro, ela precisar de alguma coisa, mãe, pai, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Você direcionar a criança da maneira certa, ela vai acatar. Então, você vai conseguir ainda ajudar seu filho a sair de situações que ele muitas vezes não vai saber sair. Sei lá, ele vai para um lugar que ele não conhece, 2, 3... começam a, né, ele fala aqui, situações de bullying, ou situações mesmo de uma mulher que não quer que um homem coloque a mão nele, coloque a mão nela, e aí vai lá, e ela vai falar o não, como é que ela sai disso, né? Se ela não foi, se ninguém aprendeu ela a falar não, então como é que ela não deixa esse assédio? Então, tudo isso é uma disciplina correta, prestar atenção. Então, primeira coisa, prestar atenção. É difícil descobrir o que está errado e o que está certo e o porquê. É difícil formular estratégias de disciplina que sejam justas e negociar suas aplicações com outros. Então, ou seja, como é que você vai falar para o seu filho também? Olha, filho, aconteceu tal coisa? Então, acho que era interessante você ir lá e fazer isso. Se você não viu a situação. Você falou da mulher saber falar não e tudo mais. Sim. Eu acho que tem uma dica até que eu posso dar para as pessoas que estão assistindo, é ver aquele filme que saiu da Mary Moore na Netflix, que ele mostra a trajetória dela, como que ela sofreu com a mãe dela dentro de casa, como que a mãe dela tentou matar a própria filha e como que isso... levou a muitas tomadas de decisões da vida dela e como que ela tinha a postura dela perante algumas situações. Então isso é muito interessante para ver como que a base, né, dos ensinamentos em casa
influenciam na vida no todo. E aí você falou uma coisa que aí vai para o outro lado, né, que é o disciplinar e punir, que é o princípio da meritocracia. Por exemplo, no caso da Marilyn, né, ela se tornou uma excelente atriz, né, ela era uma artista, né, Sim. muito bonita, ela sabia se comportar e ela tinha uma vida pessoal muito complicada para ela administrar ali. Sim. Então, também existe, e também tem o caso das meninas lá da Serena Williams, né? Quando conta ali a Venus e a Serena Williams, a história do pai, cuidando delas desde o começo, como era a disciplina em termos de delas irem jogar e ter que jogar, né? Naquele ambiente todo da aristocracia, e chega aquelas meninas ali, né, muito mais simples e muito mais desprovidas de recursos, e aí as meninas mandam bem e começam a ocupar um espaço que não era delas até então, e aí se tornam quem se tornam. A disciplina também veio dos pais, mas de uma maneira muito forte. Então, nem tanto essa questão de você dar regras para tudo também. A gente precisa saber, ele vai colocar aqui, que não é tudo que tem que ter regra. Você precisa também saber até o que você vai realmente achar como necessário de conduta moral para o seu filho a longo prazo. Então, ele vai ter algumas coisas que você vai ter que dizer, viu, sociedade, paciência, ele não vai ser perfeito. Né? Então ele vai chorar, porque ele está com cólica, ele vai chorar 1 hora no avião, porque eu já dei remédio, eu já pus a bolsinha quente, já tentei fazer ele dormir, mas ele não faz, eu não vou ficar brava com ele porque vocês querem dormir, paciência, 1 dia menos de sono, 1 hora menos de sono não vai fazer a diferença. Olha, desculpe se meu filho riscou a parede, mas é que ele estava até ontem no hospital, ele ficou 1 semana internado e agora ele saiu, a gente veio comemorar e ele, num momento de alegria, ele riscou. Entende? Você tem que saber também quais são as regras que você vai colocar, baseado principalmente nos momentos que você está vivendo com essa criança. Então, eu quis comparar aí, porque assim, isso também vai dar as meninas lá, você assiste o filme delas, você fala, meu Deus do céu, tinha tudo para elas serem assim. Dá tudo errado na vida das duas, né? E a vida emocional das duas, até hoje, elas são normais, assim, eu acompanhei muito tempo, eu gosto muito de tênis, acompanhei muito tempo a Serena e a Venus. Elas nunca deram muito trabalho, elas eram briguentas em quadra, mas assim, no sentido mais para disputar ponto, assim, mas nunca foram umas mulheres que deram baixaria, que deram bafafá nos lugares que elas iam, e elas tinham a disciplina ali do pai e da mãe era rigorosa. Mas tinha coisas ali que você via que o pai meio que falava, meu, tipo, vocês estão num clube de gente rica, na alta sociedade, come o que vocês quiserem. Vocês querem, sabe, ele dava também esse espaço para as meninas também serem elas. Talvez se fosse um cara que tivesse preconceito com ele, né, aquela coisa do preconceito, o pai não tinha, claramente ele percebe que o pai não estava nem um pouco preocupado. Talvez teria passado isso para as meninas hoje seriam aquelas meninas engajadas e não sei o quê. Eu nunca vi essas meninas fazerem nenhum tipo de manifestação, tipo pró ou contra alguma coisa. Elas entram para jogar. Entraram a vida inteira para jogar em campo, em quadra. Eu vi recentemente o Lewis Hamilton participou do primeiro podcast dele recente, essa semana, e ele fala sobre essa parte do engajamento, que depois de ser 7 vezes campeão do mundo, quando aconteceu, né, o caso do George, né, que quando teve todos aqueles manifestos, ele parou para analisar ele ali como ser essa referência, e ele viu essa necessidade de sim expor se posicionar, e ele parou para refletir ele como vida, como um atleta, sua vida, e ele se viu ali que em alguns momentos assim, poxa, eu sou o único negro aqui dessa sala. Parece que quebrou, tirou aquele véu e ele começou a prestar atenção, tipo, eu sou o único negro dessa sala, não, aqui nessa reunião. E ele falou assim, ele não citou o nome do Toto Wolff, mas deu a entender que era ele, né, o diretor da Mercedes, que tipo assim, eu tenho que me posicionar para ter mais pessoas que tenham espaço para estar aqui onde eu estou. Sim.
E você vê, no momento que a gente está, vamos colocar então aquilo que eu falei sobre o momento é propício para ele fazer isso. Talvez naquela época das meninas não teria por que levantar isso, e o pai lá naquela época às vezes cutucá-las para aquilo, seria, pai, mas para que você está fazendo isso? Vamos mostrar, vamos trazer resultado primeiro. Entendeu? Então agora, ele 7 anos depois campeão, então ele vê uma necessidade muito mais moral, nas regras morais dele, na conduta moral dele, de colocar isso em questão. E aí você vai falar a respeito da disciplina, eu não sei como que era a disciplina dele, mas para ele ter sido campeão 7 vezes, com certeza não era uma criança que podia fazer o que queria, Com certeza, entendeu? Tinha ali as suas regras, então agora, ó, vou falar o que eu penso. Então, é claro que essa naturalidade, né, Bruna, ela é muito difícil de encontrar, sim, porque existe essa observação, existe essa questão de você não tolir da criança aquilo que é da criança, sim, né? Você realmente, assim, participar de lugares onde a criança, ela pode ser benquista e você ensiná-la a também apertar um botãozinho ali do dane-se também no lugar que, mãe, tô com dor de barriga e não tô a fim de ficar aqui, vocês têm que ficar aqui, então agora alguém vai ter que me aguentar um pouco. mas Que é a questão social. mas o importante é, por isso, ter as regras e ter essa comunicação aberta para ela também, a criança, também saber se Isso, comunicar. Não isso. tipo, mas por que está acontecendo isso? Por que essa criança está fazendo isso? É isso. É a regra mínima que ele fala, a força mínima necessária, né? Qual é a força mínima necessária para que você coloque ordem na vida dessa criança? Mas ele precisa ter uma observação muito justa com relação ao ambiente e o que você tem feito Sim. em casa para que isso reverbere em sucesso, né? Vamos dizer assim, colocar essa palavra. Aí ele fala, né, sobre o common law, né, que é o direito comum inglês, que é o direito comum inglês permite que todos defendam seus direitos, mas apenas de uma maneira razoável. Então, na Inglaterra, né, o direito comum ali, que foi o princípio ali do liberalismo, de toda a questão ali de você colocar as questões conservadoras, né, é que você tenha essa posição de que eu posso fazer as coisas desde que elas sejam razoavelmente boas para todo mundo. Então, vamos aplicar também essa regra do que é razoável, não deixar as crianças também dentro de um ambiente autoritário. E aí ele encerra, Bruno, ele fala já, ele volta aqui na questão das penalidades, ele vai lá, retoma, né, o resumo dos princípios, que é o primeiro princípio é disciplinar, colocar limite com as regras. O segundo é não colocar tantas regras, usar a força mínima necessária. E a terceira é, os pais deveriam sempre estar juntos, né? Criar filhos é exigente e exaustivo. Por causa disso, é fácil para um dos pais cometer um engano. Então, ele vai ali a favor da família e ele diz que sim, é muito bom ser criado por pai e mãe. Sim, a questão do divórcio e da separação dos pais traz algumas coisas que depois precisam, às vezes, vai exigir um esforço a mais dos pais para que a criança não sinta tanto, né? Ele coloca isso, o Winnicott também coloca isso, e ele acaba, né, finalizando com os bons filhos e os pais responsáveis. Então, ele, como última reflexão, ele coloca aqui na página 149, converse com o seu parceiro sobre o que o faz gostar e deixar de gostar do seu filho. E se isso não for possível, converse com um amigo. Porém, não tenha medo de admitir o que gosta e o que não gosta nele. Você sabe distinguir entre o que é adequado e o que é inadequado, assim como sabe separar o joio do trigo. Você percebe a diferença entre bem e mal, uma vez que esclareceu seu ponto de vista, uma vez que avaliou arrogância e ressentimento, você pode dar o próximo passo e fazer com que seus filhos se comportem. Então, olha, você não tem muita desculpa, né? Sim. Na verdade, o que o Jordan Peterson faz ele não deixa a gente ter muita escapatória do tipo, bem, você é responsável pelas vidas que você tem, você está inserido numa sociedade, existem regras, não tem para onde você correr, você vai ter que meio que entregar um resultado aí. E é interessante se a gente trazer isso para qualquer área da nossa vida, isso tudo faz sentido. Tudo, né? Fecha, né? Tudo faz sentido. É muito bonito. Tem alguma consideração final? Alguma reflexão? Eu acho que é essa que eu falei, né? Que ele coloca aqui, ó, regras claras produzem, na última folha, né? Regras claras produzem crianças seguras e pais calmos, irracionais. Princípios claros de disciplina equilibram a compaixão, a justiça. Regras claras de disciplina apropriada ajudam a criança, a família, a sociedade a estabelecerem, manterem e expandirem a ordem, que é tudo aquilo que nos protege do caos e terror do submundo, em que tudo é incerto, desesperançoso, deprimente e provoca ansiedade.
Não há presente melhor que os pais comprometidos e corajosos possam oferecer aos seus filhos. Eu acho muito interessante um momento que ele fala, além desse lindo encerramento, que ele mostra o quadro ali, que um exemplo assim, os pais que acham o filho de todo mundo, vamos usar a palavra difícil, né? E os filhos deles nunca são. Então ele também mostra ali como que a pessoa começa a ter essa sensibilidade de entender, peraí, meu filho talvez não seja tão bonzinho como eu tô pintando aqui na minha imaginação, né, no meu cenário. Uhum. E é legal também o que ele fala sobre o parceiro, né, ou a parceira, o casal, né, como que um dá o suporte ao outro também, né. Sim. Isso é importante, porque às vezes, né, você criar uma criança, né, não é fácil, então às vezes não é todo o tempo que você vai estar nesse momento zen, né? Sim. Então, tem um parceiro ali, tem uma pessoa que te dá esse suporte, vai te ajudar a você dar aquela respirada. Com certeza. Então, isso é muito, muito interessante. Muito legal. Fabi, muito obrigado, viu? Mais esse programa. Espero que vocês tenham curtido. Eu também. Hoje a gente deu uma devagada em alguns pontos, mas foi muito legal. Acho que é necessário, né? Também, às vezes, né? Fabi, deixa seu arroba pra galera. É Fabi Pinhata. Fabiana Pinhata. Gente, só tenho a agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse especial. Se inscreve aqui no nosso canal, só clicar aqui em subscrever-se. Deixa o seu joinha, clica aqui, comenta se você está curtindo, se você quer fazer alguma observação. Se a gente passou também alguma coisa, alguma sugestão, é importante também para a gente ter essa troca aí com vocês. Tem que fazer um agradecimento muito especial para a HCred, nosso parceiro, nosso patrocinador desse programa. Então, muito obrigado. Para você que tem uma empresa que quer expandir, a HCred vai conseguir te ajudar com inúmeras linhas de crédito que vai estar facilitando você com o seu negócio. Então, fica a minha dica aí para vocês, HCred. Meu último convite para vocês conhecerem o Instagram da Cena BR, para você que quer produzir conteúdos para sua empresa, além de vídeos como esse, como podcasts, casamento, eventos particulares, para você que quer produzir um vídeo para um evento. Então fica a minha dica aí para vocês da Cena BR. Quero fazer um agradecimento muito especial. Recentemente a gente fez um vídeo para uma empresa aqui de Avaré, nosso parceiro que cedeu essa mesa aqui para a gente, linda, Tronco Avaré. Vou falar, coloca aqui um pedacinho aqui só para vocês verem algumas cenas do vídeo. Não sei se vai poder colocar áudio, gente. Senão o Instagram, o YouTube dá um strike aqui no nosso vídeo aqui, já viu, né? Então vou colocar algumas cenas aqui para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho da Cena BR. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo programa, que é a regra número 6 em breve. Valeu e falou!